Sejam bem-vindos a mais um episódio de hashtag Pô de Abacaxi. E hoje, nesse episódio, nós recebemos o Reinaldo Paixão, da ONI Elevadores. E o tema de hoje é uso seguro e situações de emergência, naquela nossa dorzinha também, Sim, que é o elevador. Vamos com falar sobre certeza. elevador. Isso, Reinaldo, pessoal. seja bem-vindo aqui Muito ao nosso obrigado. podcast. Agradeço muito você ter topado participar aqui conosco. E se E apresenta aqui pro pessoal, né? Claro. se apresenta para o pessoal conhecer você. Isso. Tudo bem, meu nome é Reinaldo Paixão, eu sou da ONI Elevadores, eu já estou um tempinho razoável nessa área, fazem 43 anos. Nossa. Expert. É uma Expert. vida, É uma vida. mas eu digo que tem sempre muita coisa para a gente Sim, aprender, né? sim. Então, estamos O aqui tempo todo. aprendendo o tempo Então todo. você tá no lugar certo. A No gente- Pó de Abacaxi. Estamos aprendendo o tempo todo mesmo. Isso. E o tema de hoje que você vai falar um pouquinho pra gente aprender um pouco mais sobre elevadores. Então, quando a gente fala em elevador, existe uma preocupação muito grande quanto à segurança e existe toda uma mistificação no entorno do tema elevador, né? Sim. Nível de complicação, em que momento a gente deve ou não escolher uma empresa mantenedora, se a empresa obrigatoriamente tem que ser o fabricante ou não. Enfim, existe uma série de itens, né? E hoje esses itens eles são muito debatidos, né? Em que Sim. momento você realmente deve ter uma quantidade maior. E as informações muitas vezes ficam retidas e Sim. as dúvidas vão só aumentando Só o tempo todo, aumentando. né? Então nos ajude a esclarecer aqui pro nosso Eu tenho público. alguns síndicos que souberam da participação de vocês, Sim, pediram até para perguntar, falar assim, pergunta para ele se o uso de peça original. A gente trocou a mantenedora, aí veio uma empresa original fazer o laudo, a solicitação de um morador, o síndico permitiu, a empresa falou assim que eles não estão usando peça original do fabricante, e isso é um absurdo, né? Pergunta para ele como que funciona isso. Alan, elevador é um produto que ele tem toda uma engenharia construtiva e segue uma norma construtiva também. E essa norma, hoje, é a norma da ABNT, ela tem a 207, dependendo do ano que foi fabricado o elevador, né? Mas o que acontece é muito comum quando você tem elevadores muito antigos e que determinados componentes se tornam obsoletos, você tem que se dirigir à empresa mantenedora, a empresa fabricante, perdão, deve se dirigir a esta empresa, fazer o questionamento daquele item e, caso não tenha uma resposta satisfatória, se dirigir ao fabricante do item, que nem sempre as empresas fabricam totalmente o elevador, né? Isso As é peças, outra elas coisa são que eles mistificam muito, né? é verdade. Hoje as peças, elas são têm fabricantes específicos, estão especializados naquele item. Que produzem para várias empresas E a mesma peça. exatamente, mas o objetivo principal é manter a originalidade do equipamento. Quer dizer, Isso é todas as importante. mantenedoras, elas devem fazer isso, porque é lógico, todo mundo trabalha, visando que não haja acidente, que você tenha Sim, uma condição segura de uso. Mas no caso de um acidente, eu falo como perito também, a primeira coisa que você investiga é a parte de originalidade do item que foi envolvido no acidente. E quando certo. você se depara com alguma coisa que não segue o projeto original, a Aí começa o empresa problema, aí né? começa o problema. Aí começa o problema. Então essa é uma pergunta muito boa. Principalmente do síndico, viu? Exato. Também, porque primeiro é nas costas do síndico, Primeiro nas costas do síndico, depois a gente vê o depois resto. é o resto, Você tem Você um tocou num engenheiro ponto importante. você tem um engenheiro que ele é responsável pela Sim, manutenção, mas por um outro lado você tem um fabricante que é responsável pelo projeto, né. pelo projeto, Então sim. você sempre verifica o projeto e sempre verifica a empresa mantenedora. Os 2 são verificados O e logicamente o síndico, que ele é é o corresponsável o na senhor escolha. conheceu a marca Elevadores Brasil? Conheci elevadores. Extinta Elevadores Brasil? Eu ainda tenho motores da extinta Elevadores Brasil, Nossa. com Que 46 anos que é abacaxi, né, amigo? que é abacaxi. Que é abacaxi, e Mas você eles tem que manter. modernizaram o elevador antes da minha entrada e modernizou só a carcaça, só a cabine. Só a cabine só. Os motores ainda são da Elevadores Brasil. Alan, você falou um ponto, assim, bem importante. Quando a gente fala em modernização, até algum tempo atrás, acho que em torno de 2010, 2011, a modernização era muito focada na estética da cabina. É. Hum, E é exatamente o que o ou usuário, o errado. síndico vê, né? Uhum. E aí, quando isso começou a ser feito de forma muito repetitiva, e às vezes começavam a ter outros tipos de problema que envolviam
a parte de tração, a máquina de tração, o controle. As pessoas, pô, mas meu elevador é novo. Aí você chegava lá e encontrava uma cabina nova, mas Isso! toda a Todo o estrutura restante. muito Antiga. antiga, muito Uhum. antiga. Reinaldo, elevador é seguro? É muito seguro. É o equipamento mais seguro do mundo, desde que mantido adequadamente, principalmente manutenção. Por isso esse ponto que o Alan tocou, Isso. ele Tudo demanda pesa muito. manutenção para que funcione. Absolutamente. E tirando a manutenção, cada um tem que fazer a sua parte. O morador teve um problema com o elevador, ele não pode sair de dentro do elevador. Absoluto. É, Ele tem que seguro. aguardar Nossa, a tem várias empresa ser perguntas aqui que eu chamada. anotei dos Nossa, nossos se convidados. prepare, É que a gente Reinaldo. enviou algumas Alan, da, ele perguntou um para mim e-mail ali nos falando. bastidores. É tranquilo? É, mas É deixa tranquilo. ele com a tranquilo. gente. Tranquilo, tranquilo, Não, tranquilo. É. a surpresa deixa a gente até um pouco mais à vontade. É porque a gente quer rir um É um pouco. equipamento seguro que as pessoas têm medo, mas assim, ó, uma das perguntas que a gente recebeu muito foi que se o zelador ele pode resgatar esses passageiros que ficam presos e querem sair. A minha resposta para você. Deus que me livre. Mas é o especialista, não é? Porque aí quando eles questionam, a gente Deus fala, do céu. assiste o especialista falando. Isso. Muito bem. Você colocou de uma forma muito correta. Então, hoje, se você está preso no elevador, o local mais seguro é você permanecer dentro da Dentro do cabine. elevador. Jamais saia por pequenas Você frestas, pode. jamais aceite ajuda, porque eu não sei se eu vou conseguir retratar o que significa isso, mas o elevador abaixo do piso, pelo lado de fora, ele existe um dispositivo que se chama cornija, ou um tapa-vista, né? E o objetivo dele é exatamente evitar que a pessoa que sai do elevador fora do nível, ela rebata e acaba caindo por baixo da cabina e acaba sendo fatal esse tipo de Sim. queda. É. Então, o resgate por pessoas não habilitadas é onde há o principal registro de acidentes fatais com Sim. elevador. Olha, pessoal, importante isso, hein? Então, não saia. A ideia é você sempre sair andando da cabina, nada de sair deitado, Pulando, arrastando, pulando. puxando. Meia porta, perigosíssimo, porque É, meia o elevador porta. ele pode se movimentar, Muito perigoso. muito perigoso. E é uma coisa assim, né? A gente falou do uso seguro. O uso seguro do elevador envolve a gente ter conhecimento dessas questões e controlar o nosso medo ali dentro também. Porque as Também. pessoas acham que vai faltar o ar, que não vão conseguir respirar, que vão desmaiar, que estão presas. E tem passagens assim de pessoas experientes na área de elevador. Eu já fiquei preso em uma cabina com um colega e eu não tinha a menor noção que ele tinha esse pânico em ficar em ambiente fechado, Preso. né? Ele começou a suar, eu falei, mas o que está acontecendo? Calma, vamos ver aqui se a gente consegue destravar. Eu Isso. puxei um Abre a pouco a porta um porta. pouco e espera o socorro. Não, dentro da cabina, Só você para o ar consegue ter entrar. o ar. Não, você Isso, consegue. consegue. Por norma construtiva, o ar que circula ali é suficiente. É. Mas explica isso a É alguém. o ar que circula é suficiente. Isso é bem Isso. importante. Mas a pessoa com É. pânico A pessoa com pânico não tem não como. tem. Então a claustrofobia é um troço que você não Não consegue controla. controlar. Não consegue. E esse meu amigo, experiente em elevador, quando eu puxei a porta só para ver se a gente estava no nível do andar, porque quem é experiente consegue destravar a porta. E Sim. aí foi a minha surpresa. Ele puxou a porta, uma rápida, me empurrou, eu falei, nossa. E aí eu comecei a ter noção do que significa isso para alguém não preparado. E aí isso entra em nossas palestras, que são dirigidas a síndico, administradores, a zeladores e porteiros. A gente faz essas palestras de forma recorrente, exatamente para levar a ideia e o conceito de como fazer essa gestão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é manter contato com a pessoa que está dentro da cabina. Isso, pra calma. A pessoa que está lá É. dentro, ela tem a impressão de que está completamente abandonada, E que ela que está vai sozinha naquela cair. situação de pânico. Então, você manter uma conversa, explicar. Acalma, respira, E tá pessoal, tudo enquanto certo, uma não coisa vai importante, cair. enquanto não chega o que o Reinaldo está falando, enquanto não chega ajuda, nós síndicos, eu sempre faço o teste se os meus interfones dentro Ah. da cabine estão funcionando. Porque Eu às já vezes fiquei, mas falha. eu já fiquei com chamada de vídeo com o morador. Ó, eu já chamei, não vai faltar o ar, você tem que ficar calmo. Isso, Ah, mas tá muito apertado. Então, ele parou porque eles excederam o peso. o peso. Eu falei, Aham. então, né? Agora você tem que esperar. Você consegue destravar a porta, mas ele tá parado no meio. Porque Não na tem. foto que ele me mostrou, um pouquinho que a porta tava aberta,
eu vi aquela a parede de andar para andar, né? Sim, sim. Eu vi aquela parede. Falei, ele tá parado no meio. Se você subir é perigoso, se descer é perigoso, é pior. Se você quiser, abra a porta sem sair, porque eu fiz isso. Eu já fiquei preso uma vez no elevador de um banco. Eu abri a porta e fiquei lá esperando, porque eu não tinha condição de subir, eu não tinha condição de descer, porque descer é o perigo de rebater e cair, é Isso. É enorme. A perigosíssimo. gente viu o caso daquelas crianças naquele elevador, Sim. né? Gente, você pega, você tira, desequilibra e cai. Não, Perigosíssimo. é, Mas uma coisa, Alan, hoje a nova norma construtiva, que é a última que foi editada, ela prevê que a porta tem um dispositivo chamado locker que mantém ela travada. ah, Porque, assim, é garantido a que o ar que garantia. circula na cabina é suficiente, Sim. e você abrir a porta, muitas vezes a distância que você tem da parte do limite da porta até a parede, muitas vezes uma criança Vai ela querer pode passar, cair, pode pode cair. pular. Então o ideal é Foi muito manter a bom porta isso. fechada, busca se tranquilizar até que o socorro chegue, um socorro adequado, e aí sim você pode sair andando da cabine. Olha, Porque pessoal, É. dicas valiosas. É. uma coisa importante que produtos mais novos, ele tem um dispositivo que também pode ser disponibilizado para os antigos, é chamado Menos pros resgate. elevadores Brasil, resgate automático de passageiro. Porque eu tentei, já aprovou em assembleia, a gente pagou e chegou lá, era o Elevadores Brasil, não conseguiu instalar. Porque a fábrica não existe mais, o elevador, enfim. No motor não funciona, né? Então, Não tem Existem dois compatibilidade. tipos de motores, Alan. Existem motores mais modernos, é, que aí ele tem uma forma, acho que muito mais econômica para você fazer esse tipo de intervenção. E os elevadores mais antigos, que é um pouco mais caro, até por característica construtiva sim. do motor de tração, mas se consegue também. Então Reinaldo, depois nós conversamos nos e, bastidores. Olha, eles vão gostar. Vou te Reinaldo, falar, viu? Eles ficaram decepcionadíssimos, Ah, porque imagino. eles modernizaram todo o elevador e eles sempre colocaram culpa na oscilação de energia. E uma das coisas que o resgate automático de passageiro prevê Aham, é que ele vá parar no próximo andar, no andar mais próximo e abrir a isso. porta, é isso? Positivo. Então, E hoje é um problema muito sério a questão de energia, né? é. Então, o elevador é um dos equipamentos de maior potência no barramento de serviço, então acaba trazendo esse desconforto imenso, né? Sim. Principalmente nos horários de pico, E né? esses clientes são de área turística. Se você falar, eles vão fechar na hora. A empresa chegou, não, é tanto, não, tá fechado, pode pagar, nós queremos isso. Quando eu fiz a assembleia, eu falei, gente, não dá pra instalar, o motor não aceitou, não, eles não conseguiram. Ficaram Coisa não. tristes. Terrível isso. Só A alinhou, frustração. só arrumou nossas esperanças, o resto. é, Reinaldo, eu escuto no mercado, não sei se é verdade, mas você vai nos ajudar. Quando uma construtora está em fase inicial de obra, ela já adquiriu o equipamento de elevador, né? Positivo. E eu ouvi dizer que às vezes o elevador já está sendo montado e às vezes demora de 5 a 10 anos. Procede esse prazo? O quê? Não, Um elevador para ele ser construído, ele ser Hum, projetado, não, alguma coisa assim. Não? não. Porque o que eu quero dizer para você, quando eu compro um prédio, quando eu compro um apartamento, Sim. desculpa, o elevador, tudo, é um elevador moderno ou como que é escolhido É, nem sempre? eu vou partir do pressuposto que sim. Sempre que você compra um apartamento de uma construção nova, o pressuposto de um prédio, até mesmo para homologação, é que ele seja um equipamento novo. Nova. E assim, normalmente a construtora, ali pela segunda laje, ele já tem o projeto do elevador, já tem, ele já consegue entender mais ou menos as disposições, já estão definidos o pavimento tipo, você já sabe como vai ser a caixa, então você consegue adquirir o elevador e as variações, né? É lógico que um prédio construído em alvenarias, não em estrutura de aço, ele sofre algumas variações. Então, Tá. a gente tem alguns limites de tolerância para essa caixa, né, que é vamos chamar de um prisma por onde vai correr a cabina, e esse prisma ele vai me assegurar que o elevador não vai passar muito rente à parede. Existem distâncias muito críticas, vão de 30 milímetros, 20 milímetros, são distâncias muito pequenas. Então não admite muitas variações. Sim. E esse projeto normalmente ele é feito entre o pedido e a entrega com o elevador montado em 10 meses.
Alguns casos a gente consegue até em 4, 5 meses Hum. da data do pedido. Pode ser Não, mas que eu digo, algumas não. escolham um elevador de uma qualidade inferior, ou de um modelo diferente do novo agora ofertado. E pode ser que isso aconteça mesmo, né? Não Por digo questões de nem pelo custo. tempo. Não digo nem pelo tempo de fabricação. Talvez eu não fiz a pergunta correta. Sim. Às vezes é pelo volume que vocês têm na empresa. Um elevador, penso eu, que não é uma coisa tão pequena, é uma coisa mais elaborada. Você tem que ter a tua equipe um X tempo para poder fabricar aquilo. Eu sei que vocês têm peça montada, tudo mais. Mesmo que você tenha a peça, você tem que montar a É arte bem final. rápido. É bem É bem rápido? rápido. Então Eu seria. diria, entre o pedido e a entrega do elevador montado, isso pode levar 4 meses a 10 Há 10 meses. meses. 10, 11 meses é Agora, o se a obra prazo demora médio. 2, 3 anos, o prazo de instalação é o É o mesmo. prédio da tempo de É, construção. tempo Mas de aí tem uma construção. coisa muito importante. Então, a gente estava falando de norma construtiva, não querendo tornar uma coisa muito amarrada, mas as normas elas vêm sofrendo variações. E a última que foi editada, o que torna obrigatório agora no próximo ano, agora no mês de julho, perdão, é a 16.858, que é uma norma Certo. construtiva de elevador, que segue a norma europeia, muito semelhante à norma europeia. N81, 2050. E aí, o que, que acontece quando você faz isso? Todo mundo que vai comprar elevador e todo mundo que vai fornecer o elevador tem que fornecer segundo a norma adotada Uhum. pela ABNT. Recomenda-se isso. E no Hum, contrato de venda diz lá, esse elevador é construído segundo as condições estabelecidas por norma, e você cita a norma construtiva. E no interessante. futuro isso pesa bastante para Sim. quem vai fazer alguma intervenção ou para quem vai fazer algum tipo de perícia, é sempre nominado o tipo de norma de construção, né? Ah, Sim, interessante isso aí. muito bom. Para não cair depois no Brasil, né? É que esse elevador, quem comprou era na época que o Maluf governava, né? É bem antigo mesmo, tem 46 anos, tem. Quer dizer, A com o fabricação, tempo. mas ele tá lá funcionando. É quase 3 anos depois eu comecei a trabalhar. Ele tá lá ainda Uma vez, funcionando, uma ele vez eu forte, fui né? para a Argentina. E Ah, aí um amigo meu, de um dia a gente falou para mim, vou te colocar nota, tem aquele elevador antigo que você empurra a porta olha, assim. Cara, só enquanto eu tava lá 3, 4 dias, o elevador parou não sei quantas vezes. Então, assim, mesmo vários anos, passado vários anos, e tem esse tipo, eu sei que o elevador é uma das, vamos dizer meios de assim, dos transporte custos, meio de transporte, um dos custos mais altos dentro. Não é a manutenção, eu digo o custo maior de um prédio de novo, um né? prédio novo, o Aham. elevador. Então, assim, se você não faz esse planejamento de modernização, isso lá na frente, não Lá na é? frente vai te custar Vai muito te custar caro. muito caro. É isso que eu quis dizer. Você falou uma coisa bacana. Você falou de portas pantográficas que você encontra. Isso Isso, não aí sabia o nome. é Pantográfico? porta pantográfica. Tem Olha que umas interesse. lindas que São são lindas. lindas, mas assim, extremamente perigosas, né? E se ela não encosta, o elevador não anda. Porque Então a tem todo. porta. Não, são pantógrafos. Você, inclusive, pode passar a mão pelas grades Sim, e esbarrar pode. na parede. Quantos acidentes ocorreram, né? Que aí Isso. o elevadores de prédio antigo não pode trocar mais. Não sei como é que é. Agora pode? Pode. Eu vou te explicar Aqui, qual ó, era meus o motores do problema. Elevadores Brasil, ó. Deixa eu ver. Vamos conversar sobre ele. Eles estão assim. A manutenção, amiga, eu dou. Você vê que tá tudo pintado. Tá bacana, tá tudo bacana, sim. organizando. Tá bonita a Tá bonito, manutenção. tá Eu tô, bonito. tô dando, tô fazendo tudo certinho. Os quadros de comando aqui, ó. Você pode ver que a sala tá pintada. Tá? Eu Ó, o diria uma relatório de condição manutenção. exemplar, muito bacana. Porque as pessoas têm mania de lembrar do elevador quando ele dá defeito só. É. Só que tem toda uma coisa antes pra ele não chegar a dar um defeito dessa forma, né? Uma parada não programada, vamos Exa- dizer. Essas paradas não previstas são as mais desconfortáveis. É. Mas a gente falava dessa mudança de norma, então, por exemplo, porta pantográfica, ela era permitida pela norma antiga e saiu uma norma que não era mais permitido o uso, ainda com portas de eixo vertical, aquelas que você puxava, né? Sim. Algumas de madeira, com portas pantográficas, foram substituídas por portas de chapa e depois substituídas as portas pantográficas por essas portas vedadas, chamamos portas telescópicas, né? E aí o que que acontece? Cada mudança de norma vai aumentando a segurança do elevador. Então Sim. deixou de ser fabricada a porta pantográfica. E o Alan falou uma coisa interessante. Falou, e aí o que que eu faço com a minha porta pantográfica? Eu tenho que ficar eternamente? Não. O grande problema é que quando os pantógrafos fecham, uma porta que cobre um espaço de 700
700 milímetros, quando você fecha, ela fica lá com 30, mais ou menos 30 centímetros, né? E o espaço de recolhimento era muito pequeno. E não havia solução disso até alguns anos atrás. Sim. Aí hoje já existe uma dezena de soluções, entre Olha, elas portas com 3 folhas, portas buzz. Então, tem solução para Tem isso. solução, Você é. pode aumentar sempre a segurança do seu Sim, porque é equipamento. criança, pode passar a mão, Absoluto. pode. Pode pôr a São mãozinha. coisas antigas também, não é? É A gente tem que verdade. se modernizar. O condomínio não é obrigado a fazer a modernização. Sim, sim, ele tem lá um elevador que tem 50, 60 anos, ele é obrigado a manter todas as manutenções rigorosamente em dia. No caso de obsolescência, ele fazer as atualizações, mas enquanto o elevador estiver funcionando, não existe assim uma obrigatoriedade. Existe uma norma sugestiva para a modernização que prioriza os itens a serem modernizados de acordo com a criticidade dele, né? importante é a manutenção correta, né? Absoluto. Também. É. Para que E a ele E empresa toda dure todo esse máquina tem essa tempo. manutenção. Sim, toda máquina tem e a própria empresa mantenedora, ela vai estar te orientando o que modernizar, em que momento a modernizar, porque muitas coisas você não vai conseguir mais comprar no mercado. Sim. E E aí, quando não encontra, vocês fabricam? Deve fabricar alguma peça ou outra, né? nós temos ali um procedimento para casos, por exemplo, nós somos fabricantes, mas existem elevadores que não são de nossa marca, assim como outras empresas Sim, fabricantes mantêm elevadores de outras de outras marcas também. marcas. Hoje é uma característica normal do Sim. mercado. Até ficou melhor, né? Você Com consegue ter certeza. mais transparência, mais lisura nesses E procedimentos. tu não tá amarrado a uma Porque antes a empresa gente só? pagava o que a empresa que construiu o elevador mandava, não é verdade? É. De uma certa forma, sim. Não é isso. E hoje, quer dizer, nós fabricamos um elevador, instalamos o elevador e desejamos manter esse elevador pelo ciclo de vida dele, 15, 20 anos. Como é que a gente consegue isso? Com uma boa relação, com uma boa manutenção e com muito cuidado com quem está usando, né? Dessa Sim. forma, a gente consegue manter longa vida de relacionamento. Porém, quando começa a esgotar, o custo desses componentes, eles começam a ficar tão caros que tornam a manutenção inviável. Inviável. Sim, eu já Então, peguei um condomínio assim, verdade. você tem ideia de hoje, a gente encontra componentes ainda, contadores a carvão e chaves seletoras verticais, com uma série de engrenagens que não tem o menor sentido com a tecnologia hoje. É mais barato manter, é mais seguro a utilização, enfim, as vantagens são inúmeras, né? Você tem um investimento inicial, mas você consegue prolongar a vida do equipamento por um bom tempo. Quer dizer, pessoal, você que está assistindo em casa, solução tem. Você tem que procurar um especialista, fazer um plano, né? Um plano de manutenção, seguir, levar para sua assembleia, discutir, colocar ali para os seus moradores que soluções tem. A longo prazo, médio prazo e a curto prazo. Com certeza. Importante é você se planejar, para depois não chegar aqui com 40, 50 anos do edifício, você chegar e não ter mais uma solução, porque você acabou não cuidando. Acho que não só elevadores, mas para tudo, né? Eu vejo fachada, eu vejo topo do prédio. Tô com um prédio que o topo tá ruim também, acho que 26 anos nunca foi feito. E aí, o custo de você partir do zero é um. Se você tivesse feito manutenção, era outro, bem menos. Absoluto. E assim, elevador é um equipamento mais seguro hoje, o meio de transporte mais seguro, desde que a manutenção ela Seja, esteja sendo realizada de forma é. rigorosa e bastante séria. E outra coisa que eu já vi no mercado, síndico. Rose, em todos os condomínios que eu administro, eu priorizo elevadores. Que Eu ótimo. priorizo. Eu não sou aquela síndica que fala assim: "Ah, então, mas dá para segurar um pouquinho mais?" Esse um pouquinho mais já entra na sua responsabilidade. Quando a empresa divide a responsabilidade, me corrija, viu, Renato, se eu Sim, estiver sim. errado, porque Tá? o especialista é você, não sou eu, mas é a forma que eu administro meus condomínios. Se ele está me dividindo um problema no elevador e ele documentou, passou para o síndico engaveta, não leva para a assembleia, não discute, não traz uma solução para o condomínio, a responsabilidade você puxou para você. É. Absolutamente. Bom, eu respondo por operações na minha empresa. Eu sou sócio da empresa e uma das coisas que eu prego, e muitas vezes você não consegue atingir assim todo o seu grupo de uma forma muito eficiente, né? É exatamente a postura diante do cliente e a transparência. Então, Sim. Rose, eu chego para você e digo, Rose, olha,
tal componente ele atingiu o limite, eu não tenho como manter. Uhum. E se eu estou percebendo que não há uma contrapartida sua e eu continuo convivendo com isso, eu não vou ter cara de voltar a você daqui a 4 meses. Mas, Rosa, lembra 4 meses atrás? Eu tenho que ter uma posição, muitas vezes, muito desconfortável, tipo, Rose, dessa forma. Eu Eu não não posso consigo assumir, trabalhar. eu não consigo Esse trabalhar. risco é um Onde ainda há risco, né? responsabilidade. É um Exatamente. risco. E você fica com, muitas vezes, com medo de ferir, de melindrar o Sim, cliente, poder levar mas ao cancelamento. Eu falei, gente, a Acabou pior, isso aí. a Não tem. condição extrema de uma relação é a isso. falta de transparência. Total. E Então, de E, assim, confiança também. com Que é certeza. uma confiança. Você Cara, tem que imagina, confiar em quem tá. eu falo para você, ela não dá mais pra gente trabalhar assim no Esse elevador, futuro. essa mas não foi peça, do nada, né? Não foi do nada. Foi é, uma você coisa que precisa você se foi programar, não se é? E por construindo. fim, tu vai dizer, puxa vida, eles estão Tem sendo razão. transparentes, Porque estão depois o sendo... elevador cai, é culpa de quem? Isso. Esse elevador cai também é uma coisa legal de falar. Ah, então, eu ia perguntar, porque uma das perguntas é: o elevador ele não tem dispositivo. Posso fazer a pergunta? Porque eu tive que responder uma urgência aqui. Nós estávamos num papo tão gostoso Eu não aqui. presta atenção. Mas você mesmo. não. Alan, você é incorrigível. É, Incorrigível. é, O pódio é um sucesso por isso. daqui pra frente, só pra trás. Faça a sua Mas, pergunta, o Alan. Reinaldo, a pergunta era assim: elevador. Ó, vou fazer todas elas que eu Isso. já li aqui, tá? Pra lembrar. Muitas nós sabemos a resposta. Elevador né? cai. Uau. A gente Mas quer- é o Não, especialista. é porque a gente quer passar para o pessoal de elevador, casa. a nossa elevador experiência. cai. E se ele cai, como eu posso me prevenir disso? De fugir da responsabilidade, por exemplo. Que muita gente falou preocupada com isso. Alan, corre e deixa a sandália. É. E da responsabilidade você Corre não e vai. deixa essa sandália. Da responsabilidade você não vai conseguir fugir. E se tem uma mola no fundo de todos os elevadores, né? E os dispositivos de segurança para ele não cair. Aí depois eu leio o resto das perguntas aqui. Legal. Assim, lá no início da história do elevador, lá em 1851, se não me falha a memória, eles construíam o elevador, mas um dos problemas maiores era a quantidade de acidentes que haviam com elevadores. Sim. A quantidade era imensa. E o número de fatalidades maior ainda. Sim. Sempre que havia um acidente, não morria só um, morriam 4, 5, então era uma coisa terrível. Então, vários dispositivos foram desenvolvidos, desde grandes colchões infláveis no fundo do poço, para quando a cabina caísse, ela fosse amortecida, balanços com água, enfim. Assim, a história do elevador é uma coisa fascinante, né? Sim. Eu imagino. Até que um dispositivo, que foi por o senhor Elisha Otis, né, ele construiu um dispositivo chamado freio de segurança na parte inferior da cabina, né? Então, como é que funciona esse dispositivo? Ele é composto de duas partes, que entre eles trabalham 3 grupos. Os grupos são um chamado regulador de velocidade, Sim. que é um... Pessoal, que aula, hein? É, isso Obrigado. mesmo. Que Eu aula. tô tentando Eu não tô ser aqui muito agora. didático, viu, Algumas Rose? coisas eu sei, eu tô com vontade de falar, porque eu aprendi já. Alan, eu tô aqui assim, É, ó. é. Queixo O caído. regulador de velocidade. Esse aquele- regulador de velocidade, Se ele tá passar uma potênciazinha, ele vai parar. Não, então, ele está preso num cabo e ele está num circuito totalmente isolado do sistema de tração. Então, ele possui um cabo que está preso na cabina, ele vai até o fundo do poço e volta. Então, você imagina que ele está apenas conectado na cabina. Conforme a cabina sobe, ele gira, a cabina desce, ele gira no outro sentido. Então, ele está sempre monitorando o funcionamento da cabina. E tem uma regra básica, que aí entram as regras construtivas, que quando você atinge acima da velocidade nominal do elevador, o que é velocidade nominal? Ao seu elevador, cada elevador tem uma velocidade estabelecida pelo tráfego do prédio. Qual é o máximo que o elevador pode andar? Hoje já está em 21 metros por segundo. Não, porque eu subi em uma vez. Eu fiquei no Mas- 25º andar de um hotel em Santos uma vez. Eu não sentia subir. Eu fiz Abriu. World Trade Center. Eu disse, gente. Aqui no Brasil são 7 metros por segundo, neste momento. Então eu tava num elevador rápido. Então, e é bem 7 rápido, metros mas por a segundo. curva de aceleração dele é algo que gere um conforto para o usuário, para não dar aquela... Aquele friozinho na barriga. Exatamente. Então é bem confortável a aceleração. Mas o que eu dizia, esse regulador está monitorando o tempo inteiro e ele estabelece o seguinte: qual a velocidade nominal do elevador? Normalmente em prédio de edifício pequeno porte é 1 metro por segundo, grande porte pode chegar em 2 metros por segundo em média. Então ele estabelece, passou de 10% da velocidade nominal, esse dispositivo independente, ele desliga a parte elétrica do elevador.
E com isso, teoricamente, o freio do motor, o freio da máquina deve cair e o elevador deve parar em qualquer posição. Isso é o freio da máquina, O ainda freio não da é o freio de máquina. segurança. Caso algum problema existe e esse freio da máquina não seja suficiente e o elevador continue ganhando velocidade, ao atingir 20%, ele trava centrifugamente, ele literalmente ele abre esse regulador Ah, e trava esse cabo que está preso na cabina. Mas ele não está preso exatamente na cabina, ele está preso num varão que aciona o freio como se você estivesse puxando uma vara e acionando aham. o freio. Esse freio é embaixo da cabina, ou muitas vezes em cima, mas ele trava nas guias, nos trilhos. Então, isso é chamado aparelho de segurança e seu conjunto com Sim. regulador. Ele normalmente ele é certificado regulador de velocidade, freio de segurança e guias. Então, Hum, muitas vezes a pessoa fala, esse regulador eu não encontro mais no mercado e coloca um outro regulador. Se não for certificado o nossa, conjunto dos três, você pode estar colocando um regulador equivocado, que ele Tem- entendi. talvez não tenha força para puxar É isso que esse eu ia varão. perguntar. Sim, É isso que eu ia perguntar. E elevador são tem forças muitas. distintas, né? Ah, Os mais novos são 25, 30 quilos, mas os muito antigos pode chegar até 150 quilos. sim. É completamente diferente. Você imagina puxar 150 quilos num projeto de 20, Só É. do equipamento. 150 quilos só do equipamento. só do varão. Você imagina com quantas pessoas está dentro do elevador. E aí, o Tá, que tô gostando. Plano A, plano É, B. mano, Agora é vamos pro T. exatamente É. assim. E aí, É. quando ele faz isso, ele trava nas guias de uma forma progressiva, por isso chama-se freio de cunha, né? Ele é progressivo por conta da velocidade. Até um passado, eu já hoje perco um pouco a ideia, mas talvez uns 20 anos atrás, o freio era instantâneo, mas porque a velocidade do elevador era E muito tum! baixa. É. Era uma, era uma E aquilo que a cacetada. gente. Às vezes a pessoa se batia dentro do elevador, né? Mas já há muitos anos atrás. Já se Agora, esse mudou. progressivo é uma frenagem muito forte, mas é algo que o organismo suporta. Suporta. Não é uma frenagem confortável, né? Dá tempo de rezar uma Ave Maria? Ou Só- Ave? Só isso. Só isso? É. Só o mais ou Ave? menos. Depende Só do ave. andar que ele vai cair, amiga. Pessoal, eu já tô sentindo até um frustre Mas na o barriga. elevador não pra cai. falar outra Com coisa. manutenção em dia, elevador Mas não eu cai. nunca, pelo menos eu tenho, não vou falar a minha idade, mas eu nunca ouvi falar ninguém que graças a Deus, que sofreu alguma. Bem, Porque e aí, ele diminuiu muito, né? com certeza, mas Um monte de dispositivo de segurança. É. E aí o que É. acontece? Aquela mola que tu falou embaixo, ela pode ser simplesmente uma mola, pode ser um bufferzinho, um buffer com sólido, né, poliuretano, ou pode ser também para-choques hidráulicos. Qual é a diferença Ah. entre eles? A velocidade e a Ah, eu já vi capacidade do para-choque. elevador. Agora eu lembro. Eu vi o para-choque hidráulico. Alguns eram enormes, É. altíssimos por conta da velocidade e da É. carga do elevador, né? Para-choque hidráulico eu já vi a mola. E para que ele era usado? Para, se o elevador, por qualquer motivo, Despencar. ele descesse e não chegasse a atingir a velocidade de desarme elétrico ou a velocidade de desarme mecânico, teoricamente o para-choque e o buffer deveriam ser suficientes para absorver o impacto. Sim. Então, assim, na sequência, não atingiu a velocidade de desarme elétrico, o buffer seria suficiente junto com o para-choque hidráulico, a mola. Se atingiu o freio, deve segurar a máquina. E se falharem os dois, ainda tem o freio de segurança, que é a frenagem nas guias, né? E o que Uau! leva ele a atingir essa velocidade maior? Por exemplo, hoje falam que os elevadores correm nos trilhos, não tem mais cabo de Tem. aço? Existe Ah. um elevador que está sendo produzido na Alemanha, é um projeto novo, inovador, que ele não usa cabo de tração. Ah, eu tenho medo, não vou querer experimentar, não. Me fala esse- qual lugar. Eu não vou Já querer falou Alemanha, experimentar, já não não. vou. Esse elevador é interessante que ele anda na horizontal, na vertical. Então, Ah, isso é ele- multitarefa. ele, na verdade, ainda é uma esse, eu já vi, indefinição Já vi. de como vai ser o futuro, né? Ah, Porque tá. o futuro, se ele anda na vertical e horizontal, eu posso transitar muitas Sim. vezes um elevador entre um prédio e o outro, por exemplo, né? Sim. E se você pensa numa estação de metrô com várias linhas também, o Ah, movimento horizontal sim. também, ele é Eu que bem não vou entrar no interessante. meu- Fala um pouco, se puder, que é uma curiosidade, a gente vê na internet, a gente não sabe até onde é verdade. Aquele elevador que não para, que parece uma caixa, entra uma pessoa, fica uma pessoa, pelo menos eu vejo entrando um, aí já vem o próximo e vai, ele não para. Sim, Eu vejo se não me falha a China. memória, Potter, nossa, eu não sei se a pronúncia está correta, mas é exatamente isso. Ele fica no movimento contínuo, a velocidade Isso. é bem baixa, Baixa, mas depende muito da disciplina do com usuário. certeza. Só que ele tem Então- dispositivos de segurança, porque, por exemplo, ele na hora que ele passa pela porta, a parte de baixo dele tá fechada.
A pessoa não tem como rebater e cair de volta. Não, Eu não vi tem. isso. Não tem, Eu porque vi. ele é bem próximo à parede. Mas o Isso. grande problema está o momento em que você entra para você não se atrasar muito. Aí entra na Isso. parte da disciplina do usuário. Disciplina. Porque imagina, não, é muito comum você ver alguém está com muita pressa, o elevador já Isso. deslocou 40, 50 centímetros do nível de andar, o cara se joga ali dentro. Normalmente, que você vê na utilização de um equipamento desse, a pessoa está parada, o elevador vem andando devagarzinho, a pessoa entra e continua. Sim. Até alguns anos atrás, países da Europa, principalmente, eles não tinham portas. Isso aí veio ó, talvez eu vou botar até os anos 90, tinha alguns vários elevadores que funcionavam sem porta. Sem porta. E aí vai muito da disciplina do usuário. Aqui no Brasil eu não tenho notícia. Ah, Não, com não, certeza. não. A Porque gente vê na eu vi, internet, não foi a sabe primeira nem... coisa que eu pensei, gente, o perigo de rebater. Aí quando eu vi ele subindo pro outro andar, aqui embaixo dele é uma capa e começa outra cabine. Então são várias cabines que vão... Exatamente, Muito legal. o tempo inteiro. Muito legal. Aí você fica assim, meu Deus, como se modernizou, né? Como as coisas estão Mas assim. como que, né? E aí o bom que ele tá fechado embaixo. Então ele não tem porta, mas se ele estiver passando, Eu teria ninguém medo, consegue Alan. entrar. Eu teria medo de Entendeu? entrar. Porque ele não vai deixar você Uma rebater. insegurança. Exatamente. E a pessoa tem que ser bom de joelho também, né, amigo? Porque se tiver um É problema. igual a escada rolante, né, amiga? Escolher o momento é a prática, o uso, a prática. disciplina de uso, né? Tem razão. Então mas, tinha vários deles ainda em uso. mas o elevador Isso aí foi só o curiosidade elevador ele não mesmo. vai sair caindo, né, Renato? Ele Não, tem cabo de aço, tem validade, tem verificações. a Ele não importância- rompe do nada. Não, A gente não. já vê. E não é um Pessoal, só que tem, A normalmente é empresa mais, já né? aciona quando tá no começo. É. O desgaste, tem tudo um tempo, Tem né? tudo que as pessoas têm que analisar, né? a Rose falou muito bem. Na verdade, um cabo de tração, normalmente uma máquina não trabalha só com um cabo de tração. A especificação mínima hoje para cabos de aço são até 3 cabos Sim. para as máquinas mais antigas, né? E tem máquinas aí que utilizam 8 cabos, depende da velocidade, da bitola e do tipo de E máquina. do tipo né? de máquina, é. Mas a Rose falou correto. Um cabo de aço, ele não parte de uma vez. Não. É assim, raríssimos o caso. Já vai dando sinais de Normalmente, desgaste. um cabo de aço, ele é composto de tranças e fios. Então, isso é imaginar. Você pega vários fios, trança esses fios, você faz uma trança. E um cabo de aço é composto de várias tranças. Então, teoricamente, antes de você ter um problema em um cabo inteiro, você tem rompimento de fios, rompimento de trança, rompimento de outra trança. E quando ela desenrola, porque parte uma trança inteira, e ela começa a embaralhar nos outros cabos, o carro acaba parando e gera realmente uma balbúrdia. O que se tem normalmente notícia é que você tem o resultado de inspeção anual, que mesmo não sendo Que é o obrigado, RIA. é o RIA, que não sendo obrigado em muitas cidades, as Não, empresas... não é em muitas Não é, cidades. Não, falei, não eu já falei sobre isso. Eu não memorizei. É. Eu faço direto em São Paulo, né? Não é, absoluto. Uma não vez é. por ano. É Principalmente em maio, né? absoluto. Eu adoto no aniversário do elevador, É? quando ele É. foi homologado na prefeitura, é aquela data. Ela dá. Eu uso isso como um princípio, Rose, para todos os elevadores, mesmo cidades não Sim. cobertas, eu vou lá e faço a vistoria. E aí você falou assim, bom, e a verificação do regulador de velocidade? A norma, e aí de novo a gente vai na norma, ela Sempre. tem um anexo que ela chama o teste de validação do elevador, que é o posto em marcha. A primeira vez a construtora acabou o elevador, esse teste é exigido para o aparelho de segurança, e ele é feito com carga, ou seja, você literalmente deixa o elevador em queda livre com carga completa e mais 20% para você testar o aparelho de segurança. Essa é a primeira vez do uso. Depois, nos anos seguintes, você faz, seguindo um outro anexo, já menos agressivo, em baixa velocidade, mas também obrigatório ser feito Testa. anualmente. No RIA que nós fazemos, hoje existem várias formas. A gente pode dar um certificado de teste do aparelho de segurança. Eu posso te dar o teste do aparelho de segurança no próprio RIA, no relatório. Isso. Sim. E nós estamos fazendo agora etiquetas para adesivar o regulador de velocidade no teste do aparelho de segurança. Já a partir de 2024, a gente vai colocar no relatório do RIA e vai colocar também no regulador. Muito bom. Então, dessa forma, a qualquer momento você pode ver se o regulador foi testado e se ele encontra-se Muito sério, né? em condições de Muito funcionamento. Gente, é tanta responsabilidade tanta- do síndico que às vezes eu tenho vontade de correr e deixar sandália. É por Nossa. isso que a gente tem que contar com empresas de Reinaldo, manutenção por isso que a gente boas, tem que ter os né? nossos braços, É, os porque nossos braços. o Precisa síndico de confiar, ter essa anteriormente, empresa. né, Alan, que não tinha todos, você
principalmente que começou, Sofri pra caramba sofreu com pra isso. caramba, e graças a Deus, né, Alan? Não aconteceu nada assim. Não, Não, graças né? a E hoje a Deus. gente tem nossos braços, que vai se modernizando e vai tudo mudando. Às vezes eu olho para trás e falo, nossa, hoje a gente já não consegue mais viver dessa forma. E a transparência, a velocidade que a Sim. informação Demais. circula Sim. é Demais. muito grande. E ninguém Então, perde nada por seguir normas técnicas, né? Nada. Acho que verdade. assim, é Nada. o correto que a gente tem que fazer, é o mínimo, né? É o mínimo. E fizemos um loop ao início do nosso bate-papo aqui, Verdade, que foi que ótimo. pode um elevador antigo não, ele É. não está atendendo a norma Sim. atual. E aí, Para um usuário, Reinaldo, qual a dica de segurança que você dá? Eu sou morador. Como que eu posso me comportar com o meu elevador para eu trazer mais segurança para mim? Além de, obviamente, que eu falo que tem coisa que é tão óbvia que dá raiva de explicar. O limite de peso e capacidade. De capacidade de pessoa. capacidade do peso, Tá escrito tá? lá. Do peso. Então, do elevador tá escrito com a plaquinha, né? Tá? Exatamente. E nem todo elevador pode levar carga, como piso, cimento, etc e tal, né? Que também tem que entender isso. Mas enfim, qual que é a dica que você dá aí pra gente? 2 temas importantes que vocês levantaram Gente, agora. aqui tem muito assunto. É, O tempo é pouco, mas tem a muito gente vai assunto. explorar hoje Aham. e depois tem que marcar Vai de ter novo. dúvida, Pode vai ter expor dúvida. dúvida. Vamos marcar de novo, Então, hein? mande sua dúvida para Mande sua nós, dúvida. assista esse podcast que a gente manda pro Reinaldo, marca outra data e vamos mesmo que conversar. for pra gravar vídeos individuais dele explicando as dúvidas, a gente grava e posta. Perfeito. pra você Você resolver. toparia? prazer, com É, certeza. isso aí. Pode ser um mandar prazer que ele grande. grava Pode atendendo mandar, que fulano. elevador a dúvida é... tal. Bom, mas falando de capacidade, o que acontece? Hoje, o que define a capacidade, tem uma coisa muito interessante, é que até a norma anterior, a norma antiga, um homem, um ocupante de uma cabina, né, ele pesava 70 quilos. Eu tô fora disso. Eu também. Um pouquinho fora. Então, a norma atual... É, amigo. Não, mas não, a coisa melhorou. A coisa atualizou. Não, mas teve uma Dois homens. atualização. Ai, teve uma graças a Deus. Agora- Pensei que eu tivesse que pegar o elevador separado do meu amigo. Agora são 75 só. Eu continuo fora. Também também. não 5 quilos. 75 quilos. Nossa. Então, quando você vê lá na cabina 10 passageiros, você já vem 10 vezes 75, se for dos elevadores novos. Se é muito alto, 750. eu começo a fazer a conta. Alan. Eu também faço. Eu faço, eu faço. Não, mas tem uma parte boa nisso. Ah, Ele estabelece ainda a norma que o que define a capacidade da cabina é a área da superfície da cabina. Porque tem-se como pressuposto a área da superfície quadrada da cabina. Então, parte do pressuposto. Ah, eu que... adoro essa palavra, parte do pressuposto. Eu adoro, eu adoro. Coisa antiga, É, essa parte. Eu vou ter cuidado com ela. Então, que essa pessoa dentro da cabina com 75, ele vai ocupar um espaço aproximado de 40 por 40 centímetros. Então, e você começa a pensar, poxa, será que isso é verdade mesmo? Porque você está em pé na cabina, normalmente você não fica encostando em ninguém, né? Uhum. As pessoas mantêm uma certa distância, a não ser quando a cabina atinge o limite. E vai estar exatamente definida pela área da superfície. Existem casos, que já foram assim diversos, que nós fomos atender o chamado, encontramos lá pessoas literalmente, desculpe o Amassadas. termo, Uhum. amassadas, enfurnadas na cabina. Uma assim, latinha bem de sardinha, como diz Exatamente. a E gíria atinge o popular. limite e o freio, ele tem um escorregamento, que ele foi especificado ou ajustado para a capacidade máxima, Sim. passou muito, então ele vai ter um escorregamento maior e muitas vezes passa do limite e prende os passageiros logo no primeiro piso. É o que é o praxe, né? E aí você solta o passageiro e vê, bom, aqui está claramente que ultrapassou o limite da capacidade da cabina. Ruim. Então, estabelece o peso e a área da superfície. Se isso for respeitado, aumenta a vida útil, evita esse desgaste, evita Olha o aí, elevador sim. fazer uma frenagem desnecessária, evita ficar preso no Sim, elevador porque ele também. não abre mais, ele simplesmente para. Exatamente. Ele só para e fica lá. E depois você fica rezando a Ave Maria completa lá, no várias suador, vezes, no suador, até chegar o A restante. capacidade de oxigênio é pro número certo de pessoas. Já assusta eles. Já. Nossa, Alan, tava tão bem Aí, o pote, aí vai ficar suando tava aqui, tão ó. bem, tava dando Ah, tanto, não né? passa uma agulha. Mas o bacana é que a área da cabina, ela tem ali um espaço mínimo de aberturas Sim. para ventilação, para garantir a mínima ventilação, né? Sim. E tem muita gente que fala assim, não, eu quero o ventilador bem forte, jogando ar dentro da cabina. É, E é um exaustor, na é verdade. um exaustor. Deveria Não ser um existe exaustor. ventilador, não é? É exaustor. né? Exaustor. Por quê? Quando você está colocando o ventilador,
você está colocando para dentro da cabina Tudo. toda a área de contaminação de uma torre Já fechada, arrumei uma briga por causa disso rica na em Assembleia. umidade, mas as pessoas querem o vento. O vento. Eu falei, olha, não é recomendado, o elevador é meu, eu quero vento. Eu vi muito isso na pandemia, né? Mas o exaustor que ajuda na pandemia, não o Exatamente, ventilador. exatamente. E aí eu Ele vai- expliquei isso pros meus senhorinhos lá. Falei assim, o exaustor, ele puxa, vai renovar esse ar. O ventilador, ele vai ficar Segurando o espalhando ar. ali. Contaminado. Mas, Rô, você já deve ter percebido isso. Quando o ventilador, além de desarrumar o cabelo, Ai, nem fala. Verdade. Ar-condicionado também, né, Léo? Ar-condicionado. você ar ainda, tá tem, sofrendo. você ainda tem um segundo ponto bem complexo, que é aquele cheiro de umidade que vem de dentro da caixa. que realmente Sim, que às fica bem vezes não evidente é. É ali. verdade. A fica gente mesmo. pega alguns produtinhos para aplicar tanto coisa como no peixe. E você tem Eu limpo muito... os meus com óleo Johnson. Os que são de, Ai, que cheirosinho. de metal. De metal, não. dá um brilho. inox, né? Dá um Aço brilho. inox. Inox. E o outro ponto que vocês falaram, que também é importantíssimo, é transportar carga em elevador de passageiros. Isso, eu sempre falo. Desastroso. Não. Por quê? Nós estamos falando que um homem, ou uma pessoa, ele ocupa um espaço de 40 por 40, 75 quilos. Em média, esse 40 por 40 tem uma pequena variação. Se você transporta ali, por exemplo, revestimento, que é um porcelanato, Isso. você vai e coloca lá uma pilha de porcelanato e Ih, você deu faz 3 uma caixas nessa concentração, No faz uma centro. concentração lá de 100 quilos Hum. numa área muito pequena e, consequentemente, você começa a provocar o desbalanceamento da cabina. Péssimo. Existe o consumo prematuro de partes atritantes, que são as Sim. sapatas de nylon, ou mesmo roller, né? Por isso, quando a gente fala, porque às vezes o prédio tem um elevador, só tá escrito nele, elevador exclusivamente de passageiros. É. E a pessoa insiste em transportar carga. Para transportar alguma carga, a administração vai ter que ter um cuidado de distribuir a carga no piso do elevador, respeitando a capacidade do elevador. Então, placas de revestimento, placas de gesso, normalmente em rebaixamento de teto, aí coloca elas enfileiradas uma do lado da outra, péssimo isso. Então, é bem problemático e você tem que ter muito cuidado, porque além de você provocar problema e desequilíbrio da cabina, Sim. você pode gerar um impacto dos sistemas de arraste Sim. da porta, porque a porta de cabine é que traciona do pavimento, e além disso, você ainda corre o risco de comprometer o teu piso da cabina, muitas vezes trincar o seu revestimento de Também. piso ou causar Também. deformação no teu piso, né? Pessoal, Renato, assim, só responsabilidade. aproveitando que a vida do síndico já é meio humilhada, né? Se o elevador não vem com uma balança, porque aí tá... O duro é quando a gente entra sozinho, né? Uma balança bola. Aí você foi lá. É só pra humilhar um pouco mais o síndico, né? Às vezes o elevador podia ter uma balancinha. Aí entra um, ele já coloca Aí ali. 1 quilo. Aí entra Você- dois, entendeu? Aí E é entra nós lá e fala, capacidade excedida. Desça um. Entendeu? Desça. Urgente. Tem essas tecnologias. Na verdade, né? essa tecnologia hoje ela é mandatória, porque os projetos eles são muito limitados à característica de construção. Então, você Certo. vai fazer um elevador de 8 passageiros, o sistema todo, de uma maneira geral, ele está muito limitado àquilo com uma variação bem pequena. Aham. Então, os pesadores de carga, como são conhecidos, eles são fundamentais. Por quê? Primeiro, quando você abre o freio, o elevador vai partir, ele tem que saber, vem cá, se a cabina está vazia ou está lotada, porque tem uma quente para contar a vocês. É. Se você tiver uma cabina vazia e o freio for aberto, a cabina não cai, a cabina sobe. Ah, por Porque causa do Por contrapeso. conta do contrapeso. Ai, como você é inteligente. Gente, ele se acha. E assim, quando você tem meia carga na cabina, uma cabina de 8 passageiros, você está com 4 passageiros, ela vai estar em equilíbrio com o contrapeso. E quando a cabina está lotada, ela está a metade do peso, mais pesada do que o contrapeso. Então, na verdade, a cabina, a pior situação de tração vai ser sempre a metade da carga, Sim, por conta do contrapeso, num sentido ou no outro. Ok? muito bom. E aí o que acontece? Quando você tem uma situação dessa, do contrapeso e do balanceamento, o pesador de carga ele é muito importante. Porque quando o freio abre, ele vai ter a primeira referência. Olha, cara, essa cabina está com esforço para baixo ou está com esforço para cima? Imagina que você fosse puxar na sua mão, você vai falar, peraí, eu faço muita força para puxar, ou o contrapeso está me ajudando, ele já vai ajudar a puxar, eu não preciso fazer tanta força. O computador, o controle, ele pensa exatamente isso. Olha que legal. Ele, ao freio abrir, ele mede qual é, mas isso em frações
microsegundos, ele está Microsegundos. determinando ali qual é a Que situação da legal. partida e ele parte de uma forma confortável, né? Então, hoje, tem pesador de Mas não tem uma carga. balança pra mostrar. De uma certa forma, não, mas se você entrar em sobrecarga, ele te avisa. Por favor, desembarcar o último Ah, olha passageiro. lá. Meu. É Sutil. por conta Não, do brincadeira, porque dispositivo. uma vez eu fui andar de pedalinho, né? Aí eu entrei em 2 no pedalinho, aí meu pedalinho começou a afundar assim do meu lado, ó. Vai ser uma humilhação. Mas tá bom, vamos que Porque vamos. se for humilhar, uma humilhaçãozinha a mais. Reinaldo, Sim. o que é um abacaxi Abacaxi pra pra você? você. Ah, um abacaxi para mim. É a gente assumir algum compromisso que não possa cumprir, Uhum. eu perder a confiança de um condomínio ou de um síndico, a uma empresa ela deixar de cumprir aquilo que ela promete. Então, isso Sim. é um grande abacaxi. Muito, Sim. muito. E, na verdade, quando você atinge um determinado tamanho, muitas vezes essa mensagem ela chega muito lentamente até o teu último colaborador, Com né? certeza. E aí, se vocês me permitem, essas palestras do uso seguro do elevador, que é alguma coisa recorrente, nos deixa assim muito confiante que a gente Sim. está proliferando Proliferando essa essa informação. Isso. ideia, né? E aqui Tá o Pode certo. Abacaxi está ajudando você com essa novidade, com todo esse ensinamento, essa Finalmente. preparação, esse cuidado que a gente tem que ter. E também é uma comodidade para o síndico. Contar com empresas boas como a Oni Elevadores para fazer essas manutenções, Isso. ter essa relação de confiança, ter essa relação de transparência, né? Absoluto. Até onde aquela peça vai. Eu acho super importante que a gente consiga ter eh, essas referências para poder utilizar no mercado, que são Com os braços certeza. do síndico, né? Ninguém se preocupa com o elevador até ele começar a dar problema. Com O certeza. ideal é que ele não comece a dar problema, porque é uma Sim, máquina minuciosa, sim. cheia de contatoras, de botões, de coisas por trás que ninguém nem sonha, né? Nem Não, Porque sonho. isso aqui não foi nem metade do que tem um elevador com para Absoluto. certeza. poder fazer E foi um papo funcionar. Foi delicioso, né, muito Lázaro? bom, gente, Muito muito bom. bom. Eu aprendi Muito... hoje mais alguma coisinha, Então manda as gente. dúvidas lá pra gente, que a gente Manda. vai fazer a Oni Responde. E Isso, aí eles vêm responder aqui com a gente as perguntas. com Tá certeza. bom? Muito obrigado então pela Obrigada. participação. Até a Até a próxima. Com próxima. certeza, Seja estou à muito bem-vindo disposição. sempre que quiser. E, pessoal, até Isso. o próximo Até o episódio. próximo. Tchau, tchau. Tchau, Muito tchau. obrigado. Tchau, tchau.